TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Janeiro ainda está aí, né, gente? Nós estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, levando informação para cada um de vocês que nos acompanham, que acompanham toda a programação da TV Imaculada. Mas agora, claro, vou convidar a cada um de vocês a silenciar o seu coração, reunir aí a família para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Agora sim iniciamos o nosso Viver com Fé e Saúde com alegria no coração. Termos, nossa mãezinha do céu sempre nos acolhendo, cuidando da nossa caminhada e levando, gente, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, as nossas súplicas lá para dentro do coração do seu Filho Jesus. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui na casa da TV Imaculada. Muito bom ter todos vocês acompanhando, todos nós aqui. E como eu estava dizendo, janeiro, nós ainda estamos iniciando o ano. E janeiro, gente, lembra também uma campanha que existe de combate, que tem essa importância toda de combate e prevenção em relação à hanseníase. E é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje em nosso programa, Combate e Prevenção da Hanseníase. A nossa convidada é a médica dermatologista doutora Elza Garcia, que já está aguardando ali para poder conversar com a gente e trazer mais informações sobre essa doença que está aqui ao nosso redor e nós precisamos conhecer também um pouquinho, sobretudo como lidar com esses pacientes diagnosticados com hanseníase. Eu convido a você a chamar todas as pessoas aí, porque é um tema muito importante e a gente poder aprender mais um pouquinho aqui com a doutora Elza, nossa convidada de hoje. Fiquem aí, porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre, gente, cada um de vocês que acompanham não só o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da nossa querida TV Imaculada. E eu quero dizer a vocês que vocês também podem fazer pedidos de orações, dar sugestões de pauta, entrando em contato conosco através do 3349-2358, 3349-1015 ou pelo nosso WhatsApp 993470532. Vai ser uma grande alegria receber o comunicado de cada um de vocês para juntos fazermos aqui a nossa grande obra de evangelização. Para você que nos acompanha desde o primeiro bloco, vocês já viram o tema dessa semana, Combate e Prevenção da Hanseníase, com a doutora Elza Garcia, que já está aqui nos acompanhando. Muito obrigada pelo seu sim aqui à nossa TV Imaculada. Doutora Elza, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui ao Viver com Fé e Saúde. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão me ouvindo. É um prazer estar aqui e agradeço muito pela oportunidade para falar de um assunto tão importante para todo mundo. Bem relevante, que às vezes está ao nosso alcance, está ao nosso redor e a gente às vezes não tem exatamente qual é o conhecimento sobre essa doença, Como a gente pode combater, como a gente pode fazer a prevenção, não, doutora Elza? Exatamente, porque ela muitas vezes é silenciosa. E quanto mais a gente puder levar a informação ao alcance das pessoas, mais chance deles se observarem, auto-observarem, e à procura de um diagnóstico, de repente um probleminha, uma manchinha que eles estão tendo ali,
poderia ser hanseníase, né? E às vezes é algo que não chama muita atenção e passa despercebido. Exatamente. Mas vamos começar com a senhora dizendo para a gente o que é a hanseníase e o que é que pode causar a hanseníase, doutora Elza. A hanseníase, né, é uma doença crônica. Crônica porque ela acontece durante muitos anos, né? Ela vai evoluindo, não é algo tão rápido como uma pneumonia. E ela é uma doença infecciosa, ela é causada por uma bactéria. É uma bactéria um pouquinho diferente, é uma bactéria parecida com a da tuberculose, que ela não é tão redondinha, ela é compridinha, assim, então por isso que, na verdade, ela é chamada de micobactéria. Ela é muito bem estudada. E essa doença, essa micobactéria, ela tem uma afinidade pelos nervos, pelas fibras nervosas. Elas ficam, então, nos nervos, né? Às vezes nos nervos maiores e, às vezes, principalmente no começo, apenas nas fibras nervosas da pele, nas fibras nervosas dos olhos. Elas ficam também na mucosa, né? Mucosa oral, mucosa nasal. Essa bactéria também fica na pele. E esse permanecer lá é que vai levar a todos os sintomas que ela vai causar. Entendi. Como é que se pega a hanseníase, doutora Elza? A hanseníase, ela tem várias formas, ela não é igual em todo mundo, depende muito da genética das pessoas. Então, nem todo mundo transmite a hanseníase, né? Mas tem umas formas que o organismo combate pouco essa bactéria e ela então vai avançando por toda a pele da pessoa e pelas mucosas. Então, ela aumenta muito, principalmente na mucosa oral, na mucosa nasal. E é por ali que o paciente acaba contagiando os outros, pelas gotículas, né, que saem, né, quando o paciente conversa, quando espirra, quando tosse, ela vai assim para o meio ambiente e as pessoas acabam tendo aquele contato. Entendi. Né? Na verdade, também, é uma doença assim que nem todo mundo pega, nem todo mundo desenvolve a doença, né? Então, ela contagia bastante, mas muitas pessoas acabam destruindo sozinha. Mas é exatamente por ali, pelo ar ali mesmo, onde passou uma pessoa, onde está conversando com uma pessoa que a gente chama de altamente bacilífera, né? Entendi. Nem todos são. Quando a senhora diz que nem todas as pessoas são contaminadas, por exemplo, através das gotículas de uma pessoa que está com a doença, isso significa que aquela que não foi contaminada, ela tem o anticorpo, ou então ela está com uma imunidade boa para ela não ter pego? Por que ela não pega? Nem todas as pessoas pegam. O nosso sistema, né, de defesa, nosso sistema imunológico, ele é muito interessante, né? Nós temos primeiro uma imunidade inata, que todo mundo tem, né? Então, primeiro, ele tem que passar por aquelas barreiras. E se a pessoa está com aquela imunidade inata, que é assim, células de defesa na região do muco nasal, ele tem aqueles pelinhos, sabe, funcionando do nariz, toda aquela região funcionando bem. Tem umas células que que destrói essa bactéria já no começo. Isso é a imunidade inata. Isso impede muitas pessoas de pegar. Vamos supor que em algumas pessoas ele atravessa essa imunidade, ele ultrapassa essa barreira. Aí vai entrar em muitos organismos, já tem uma genética que destrói. A genética dele destrói já o bacilo e não deixa evoluir. Entendi. Isso é algo que acontece com uma grande parte das pessoas. Entendi. E uma vez a pessoa contaminada, doutora Elza, como é que ela vai reconhecer a doença no corpo? E uma vez ela contaminada, isso demora muito. Às vezes a pessoa tem um contato e demora de 2 a 5 anos para aparecer realmente a doença.
né? E às vezes, para ela evoluir, vai mais uns 2 a 5 anos. Então, é por isso que ela é muito lenta, né? Esse bacilo cresce muito lentamente. Entendi. Isso é responsável também pelo como ela vai aparecer na pele. Ela pode aparecer no começo como uma área em qualquer local da pele que a pessoa não sente. Às vezes é uma área redondinha ali que a pessoa começa a ver que ela não sente frio, quente no começo, depois não sente dor, depois não sente tato no local, naquela área ali, arredondadinha ou não, um pouquinho, né? Pode ser de 2 centímetros, pode ser de 10 centímetros. E às vezes essa área fica branca. Então, não branco do vitiligo, cor de papel, mas esbranquiçada, clara. Mais né? clarinha, né? Uma mancha clarinha. Se você tem uma mancha clarinha que você não tinha, já tem que desconfiar. Se você faz o teste ali, se você não sente o frio, né? Às vezes as pessoas tentam fazer do calor e se queimam, porque não sente o quente. Né? Então, às vezes é melhor testar o frio, o gelo, né? Na pele, na outra pele, né? No outro local e ali. Então, isso também tem umas pessoas, principalmente que trabalham na área rural, que elas têm uma área, por exemplo, na perna, que não sua. E às vezes é só isso, não sua naquele local, porque o bacilo destruiu as terminações nervosas ali das glândulas responsáveis por que expulsa aquele suor para a pele, né? E a pessoa nota que não suja. E fala, doutora, eu sinto que eu não sujo em um lugar aqui na minha face interna da perna, né? Isso também é estranho, porque como não tem o suor, às vezes a poeira não gruda. É uma forma dela aparecer. E são formas iniciais. Né? Quando ela começa a evoluir, a pessoa começa a ter manchas vermelhas pelo corpo. Então, significa que a doença já está ali há mais tempo. Então, ela pode ser uma mancha, pode ser 5 manchas, pode ser múltiplas manchas. Então, quando é uma ou 2 discretas, às vezes a pessoa não presta atenção, né? Não vai prestar mais atenção quando surge um monte de manchas, né? E, às vezes, essas manchas podem ser assintomáticas, mas elas podem ser também dolorosas, pode sentir ferroada nessas manchas. Né? Outros sintomas também que a pessoa pode ter, evoluindo a doença, esse sistema imunológico que eu falei, ele começa também a tentar destruir sozinho essa bactéria. Aí a gente chama de quadros reacionais. A pessoa, o organismo tentando reagir contra a doença. Aí pode aparecer caroços no corpo, pode aparecer íngua, pode aparecer febre, né? Inchaço nas juntas. Isso, quando começa nesse estado, é mais fácil da gente fazer o diagnóstico que a pessoa acaba procurando um atendimento, né? Outras coisas que pode dar também na hanseníase às vezes ela reduz o cabelo das sobrancelhas, sabe? Mas às vezes isso é tão discreto que a pessoa vai, deve ser normal, estou perdendo com a idade, né? São coisas também que acontecem. E talvez exatamente por conta desses sinais que, de certa forma, são lentos e silenciosos, vamos dizer assim, isso pode até dificultar, sendo assim, o diagnóstico da doença, não, doutora? E uma vez descoberto tardiamente essa doença, isso pode afetar em relação ao tratamento? Olha, em relação ao tratamento, não, ele é muito bem definido. Tá. Né? Então, de todo jeito, o tratamento vai ser eficaz. Mas o que pode acontecer, quanto mais tarde o diagnóstico, mais sequela, mais problema a pessoa tem. Por quê? Eu disse que ele tem uma afinidade pelos nervos, né? Então ele começa a avançar para os nervos, para mais nervos, né? Por um tronco nervoso maior, por exemplo, quando ele afeta, às vezes ele afeta bem nessa região aqui do cotovelo, que é uma área fria. Quando ele pega um nervo grosso aqui, ele começa, às vezes a pessoa tem perda aqui da sensibilidade nessa região, que é muito importante. Ela perde a capacidade de fazer pinça, né? Às vezes ele perde o nervinho também, que a gente chama de nervo mediano, fica bem nessa região aqui. Ele até começa a ter uns diagnósticos, é difícil diferenciar com aquele síndrome do túnel do carpo, que é muito comum, né? Então começa a inflamar aqui, ele começa a perder esses movimentos.
Então, assim, e alguns movimentos também em relação ao pé, né? Sensibilidade plantar, a pessoa não sente que está, às vezes pisa em alguma coisa, né, pontuda, machuca, ela não percebe porque não sente dor. Então, esses são os problemas maiores, os prejuízos maiores de você se diagnosticar essa doença tardiamente. Na realidade, é nós ficarmos atentos ao nosso corpo e nos conhecer, né, doutora? Porque assim como várias outras doenças, nós precisamos estar atento ao nosso corpo, como é que ele está reagindo, como é que ele está respondendo. A hanseníase também não deixa de ser, né? Não significa que as pessoas devam ficar desesperadas, né, nesse momento e procurar, mas todos os dias você olhar para si, literalmente, né? E eu, enquanto psicóloga, a gente fala muito, né, do autocuidado, enfim. Mas não é só o cuidado emocional, é o cuidado físico também, né? Não é só você fazer a sua atividade física e não perceber o que está aparecendo no seu corpo, não, doutora? Exato. E o interessante é que essa é o que você falou, essa doença, você consegue enxergar muitas vezes, né? Às vezes ela Aham. aparece ali na sua pele, né? Ela aparece com sintoma nos nervinhos, nas ferroadinhas, né? Então ela dá uns avisozinhos e às vezes no começo são mais discretos. Você falou tudo, é o autocuidado também com você, como um todo, né? Tem cura, doutora? Tem cura. Ah, Graças coisa a boa. Deus, já desde que inventaram o antibiótico, lá desde 1940, né, essa Aham. doença, né, Ai, já que tem bom. cura. E os remédios melhoraram muito, né? Então, assim, os remédios são bons. É muito raro a resistência medicamentosa desses remédios. Mesmo assim, tem outras opções. Felizmente, então, o que a gente precisa, né, é fazer o diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce, melhor, mas foi tardiamente também, a gente cuida, trata, vai curar, vai resolver. Né? O mais complicadinho é que quando ela avança, e às vezes a pessoa tem esses quadros reacionais incomodam mais do que a própria bactéria em si. Olha, O organismo tentando destruir, às vezes nós temos que também tratar, o que é mais assim, difícil, às vezes, é lidar com isso. E aí o tratamento, até o acompanhamento psicológico é muito importante para o paciente ter muita paciência, né? exato. Acreditar que ele vai melhorar. Às vezes a gente precisa, assim, quando é no começo, nem tanto, mas se ela evoluiu, às vezes, você precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Olha, Né? E o acompanhamento psicológico é muito importante, porque essa doença também é estigmatizante, já melhorou, mas ainda então, ela tinha o nome de lepra, foi mudado o nome no Brasil, até para tirar um pouco desse estigma, né? Mas, assim, com a evolução, com os estudos, o tratamento dela melhorou muito. que coisa boa. Então, ainda que seja um diagnóstico tardio, a cura, no entanto, existe essa questão, como a senhora falou, em relação à questão das sequelas que realmente ficam, né? E Exatamente. o preconceito também que existe, né, em relação a um paciente com hanseníase, né? As pessoas, como você colocou, que mudou de lepra para hanseníase, né? Para poder, de repente, as pessoas terem um olhar mais ampliado em relação até à questão da humanização diante desse paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa rede de apoio também é importante para o paciente poder ressignificar esse luto que ele vem passando por um diagnóstico como hanseníase, né, doutora? Porque ainda assusta, né? Assusta. É importante também que ele tenha muito apoio da família, né? Porque é até exagerado a maneira como as pessoas em volta, às vezes ele mesmo, né? Ele tem um preconceito com a doença, a maneira como ele recebe esse diagnóstico, essa notícia, né? E é importante muito o apoio da família, das pessoas em volta, porque, como você vê, a gente já tem muitas estratégias para lidar com a hanseníase, a gente consegue, é muito importante que o sistema de saúde, lá o local onde ele, o núcleo, né, de saúde, onde ele está sendo tratado, ele tenha muito apoio de toda a equipe. A equipe que vai entregar o medicamento, que é o medicamento grátis, né? A equipe que vai dar aquele acompanhamento, porque tem que fazer um acompanhamento para ver se ele não está evoluindo com sequelas,
se não está tendo um sintoma silencioso que não está sendo percebido, né, para entrar com medicação logo. Então, assim, mas como eu ia dizendo em relação à questão do apoio familiar é importante, porque, inclusive, tem pessoas que evitam, às vezes, procurar atendimento médico quando ele percebe que tem hanseníase, porque ele não quer saber esse diagnóstico. Muitas vezes, ele assim, abandona até o tratamento, sabe? Ele se joga em outra situação, abandona o tratamento, abandona uma série de coisas, justamente por esse estigma, ou pela falta de aceitação do problema, que pode ser muito mais simples, pode ser muito simples você ter uma boa equipe acompanhando ele. É meio assim, inclusive hoje esse estigma é exagerado, né? É muito além do que realmente é a doença, sabe? Exato, e essa questão da não aceitação vem também junto a questão do medo de saber mais sobre a doença, né, e ficar muito mais impactado, porque a gente costuma dizer, né, quanto mais você sabe o que é a doença e o que é o tratamento, mais esse paciente passa a ser protagonista da sua vida, protagonista do seu tratamento, adquirindo estratégias de enfrentamento diante da nova realidade, que não vai ser para sempre, né? Tem um basta nisso, como a senhora colocou, que tem cura, né? Tem cura, tem basta. Algumas pessoas, é uma minoria realmente que tem esses quadros mais difíceis, sabe? É bem uma minoria. E às vezes, e alguns, assim, bem minoria mesmo, demora um pouco, é mais lento, tem esses quadros reacionais, dá trabalho. E aí eles, às vezes, assim, né, perdem a paciência, se automedicam, atrapalham um pouco no tratamento. Mas se ele compreender bem a questão, ele tiver um bom acompanhamento, corre tudo da melhor maneira possível. Em média de quanto tempo, mais ou menos, que dura um tratamento para um paciente com hanseníase, doutora? Ou depende do diagnóstico, se é precoce, se é tardio, da evolução da doença? Quanto tempo, depende, mais ou menos, o tempo de tratamento? Tá, depende da forma da doença. Tá. A forma inicial, que é só uma mancha, que nós chamamos de hanseníase forma indeterminada, né? Essa forma inicial é sempre um tratamento por 6 meses. E as outras formas que dependem da genética dele, se ele aparece nos exames dele a bactéria, né? Porque às vezes ele tem uma resistência tão boa que a gente não consegue, a gente faz o diagnóstico pela forma que ela aparece, né? Nos exames laboratoriais. Mas às vezes não é a bactéria em si, é a reação a ela. Então, assim, essas pessoas que a gente faz um exame chamado baciloscopia, que a gente colhe da orelha, cotovelo, né? Quando isso é negativo, mas a gente sabe que ele tem a doença não na forma inicial, o tratamento também é por 6 meses. Mas quando a gente vê a forma transmissível, que ele consegue destruir menos sozinho a bactéria, aí quando o organismo, né, ajuda menos nessa destruição, o tratamento é por 12 meses. E só 6 meses e 12 meses. Olha só. Quando o paciente que é uma minoria, são na verdade a minoria dos casos, que desenvolve esses quadros reacionais, você termina o tratamento ou nos 6 meses ou nos 12 meses, mas você ainda continua acompanhando por causa apesar da bactéria morta, aqueles fragmentozinhos que não foram ainda, não saíram do organismo, que demora, faz com que o sistema imunológico ali fique reagindo. Então, a gente fica ainda uns anos, às vezes 1 ano, meses, 1 ano, até 2 anos, assim, e às vezes pode ser um pouco mais. Cuidando dele, sabe? Se aparecer reação, a gente trata. Sim. Como se fosse um monitoramento, né, doutora? É um monitoramento. É como assim, igual assim, de repente, vamos falar assim, uma doença reumática, né? Que o paciente acaba sendo acompanhado. Só que isso vai ter um fim. Ok. Né? Não é algo que vai se prolongar. Ok. Aguarda um instante que agora a gente vai dar uma pausa e eu já volto a falar contigo. Só um momento. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Você que está chegando agora, nós estamos falando nessa semana sobre combate e prevenção da hanseníase. Nossa convidada, a doutora Elza Garcia, já trouxe várias informações acerca da doença no bloco anterior e vamos seguir aqui o nosso bate-papo com a doutora Elza.
Nós já falamos sobre o tratamento, nós já falamos, né, sobre a questão do impacto desse diagnóstico, que de fato não é fácil, embora seja um tratamento curativo, né? Mas, doutora Elza, existe algum tratamento preventivo acerca dessa doença? Bom, em relação à prevenção, não tem um tratamento preventivo, mas quanto mais, por isso que é importante a detecção precoce dos casos. Porque se você detecta nessa fase que a gente fala de indeterminada, você acaba vindo a ter a cura da doença, porque você não vai ter mais paciente transmitindo. Existe assim, para os pacientes que estão tratando, faz-se a vacina BCG, a vacina BCG nos contactantes. Então, seria uma forma de tentar melhorar a imunidade das pessoas. Não dá para fazer isso em todo mundo. Então, há uma regra, né, que é feita nos pacientes, nos contactantes dos pacientes com a doença. Ok. E isso não significa que você simplesmente vai e busque essa vacina. É preciso, sim, com a orientação médica, com acompanhamento médico, para você poder fazer essa vacina. É isso, né, doutora? Com certeza, porque ele é apenas para ajudar a melhorar a imunidade das pessoas que estão próximas, que realmente teve um contato. Então, Exato. realmente não tem muito sentido. É. Todo mundo ir atrás da vacina BCG por causa disso. Não vai realmente impedir que pegue a doença, mas vai ajudar talvez ela aparecer mais cedo, vai melhorar aquela imunidade. Isso. É algo assim muito eficaz. Exato. E acerca do tratamento, doutora Elza, como é o tratamento para as pessoas que têm essa doença? Isso, a pessoa, né, procurou o médico, fez o diagnóstico, o tratamento é gratuito. Aliás, essa medicação, ela é inclusive para evitar a resistência medicamentosa, então ela não é vendida nas farmácias. Ok. Né, essa medicação. Pode até ser vendida, alguma delas, a rifampicina, mas clofazimina, dapsona você encontra só se você for manipular, para que realmente, né, então são 3 medicamentos para ajudar a reduzir essa resistência, né, da bactéria. O paciente vai mensalmente no posto de saúde, então os postos de saúde das cidades têm a medicação. Então, ele não precisa ir lá no São Julião, tem também no São Julião, tem no hospital universitário, mas ele encontra a medicação próximo do bairro onde ele mora, tem no bairro dele, no posto de saúde mais próximo. Ele pega esse medicamento mensal. Lá, esse tratamento tem uma dose maior, uma vez ao mês, que é medicada ali junto com o profissional da saúde. E dois medicamentos que ele vai tomar em casa. Houve uma mudança ultimamente nesse tratamento, que antes a pessoa que tinha forma indeterminada, paucibacilar, que a gente fala que trata 6 meses, tratava com 2 drogas, 2 medicamentos. Agora, isso mudou, todo mundo toma as 3 drogas. Só que, os 3 medicamentos, né, para não ficar tão forte, drogas, né? Só que o paciente que tem que é paucibacilar, né, pouco bacilo, ou a forma lá inicial, ele vai tomar por 6 meses, e o paciente que tem a forma multibacilar vai tomar por 12 meses. Terminou os 12 meses, termina o tratamento. Mas o paciente fica ainda em acompanhamento conforme o profissional da saúde, conforme o seu caso, né? E o profissional da saúde que o atende determina, o médico determina. Ele pode, se não tiver nada, não teve nenhum problema, ele pode vir uma vez, a paucibacilar uma vez por ano, a cada 2 anos, o multibacilar uma vez por ano, por 5 anos. A cada 2 anos não, por 2 anos, né? E o multibacilar uma vez por ano por 5 anos. Ou pode ser menos se ele tiver sintomas. Entendi. Doutora Elza, após o diagnóstico da doença, ele precisa ser afastado das atividades laborais? Ele precisa ser isolado de certa forma? Pergunta muito importante, Cláudia. Ele não há indicação de afastar o paciente do seu trabalho, até porque após ele tomar a medicação, a primeira dose,
aquela multidroga, né? Que toma lá na primeira vez e após já uma semana, ele não transmite mais a doença. Então, quem transmite a doença é quem não está tratando. É muito interessante isso. Tem a rifampicina, que é um medicamento, a gente chama que ela é bactericida. Ela tem uma ótima destruição no bacilo. Então, ela consegue evitar essa transmissão. Então, o cuidado com o paciente tomando esse medicamento ele continua uma vida normal. Não há necessidade de afastar. Então, às vezes, o que faz isso é o estigma, né? Ele pode trabalhar em restaurante, não tem porquê. Ele estava trabalhando até ali, até agora, o momento do diagnóstico. Agora que fez, está tratando, não vai afastar por isso, né? O risco de contaminação, então, é com aquele paciente que, às vezes, ele nem sabe que ele tem a doença, né? Que ele nem sabe que tem a doença, exatamente. Agora, o que está tratando, acabou, né? Está tratando, está tomando medicamento, não transmite mais. Então, ele pode ter assim, um comportamento normal, namorar, né? Pegar, sabe? A gente vê os idosos não querendo pegar seus netinhos, né? Imagina, não tem sentido nada disso. E eu fico pensando nisso que você está falando agora, em relação à família, o quão é importante essa família estar ciente também do que é a doença e o tratamento, a evolução de tudo isso, né? Porque tem esse aspecto social, afetivo, que também faz diferença, sobretudo na psique desse paciente, para ele fazer esse enfrentamento, não? Porque não é fácil, por mais que tenha cura, por mais que não seja um tratamento longo, como, por exemplo, são pacientes da oncologia, que formam uma família ali, né, anos em tratamento, mas ainda assim é impactante, talvez pelo estigma, né, de tempos atrás, enquanto eram chamados de leprosos, que eram tratados, né, com um olhar muito fechado em relação a essa doença. Então, é muito importante que a família tenha todo esse conhecimento, não, doutora? Muito importante o apoio, né? A família demonstrar que não está tendo, né? Que não está tendo preconceito contra ele. Isso é tão importante, principalmente, Cláudia. Lógico, para a pessoa que às vezes nem não sente nada, mas ela teve ali, está tratando só por uma manchinha. Imagina, uma mancha, não causa nada, é só uma mancha, não vai fazer nada na vida dele, e de repente ele sofre um problema de preconceito no trabalho, né, na família, sem necessidade, né? E algo assim, então ele vai ter os problemas aí emocionais, psicológicos, né? Então a doença pode trazer isso por causa dessa falta de informação. E um outro detalhe importante, quando ele tem esses quadros reacionais, que depende do sistema imunológico, também depende da psique. Então, quanto mais ele leva, né, esse tratamento, como vamos dizer, numa boa, tranquilo, sem enxergar que ali é um problema, menos ele tem quadro reacional. O sistema imunológico fica mais quietinho, sabe? Isso tem muito a ver com a questão da psicossomática também, né? Extremamente relacionada. Doutora Elza, existe nesse paciente que ele está em tratamento, né? Está em acompanhamento médico, medicamentoso, inclusive, a família está orientada, mas existe alguma restrição para esse paciente? Como você falou, ele pode ter vida normal, ele pode trabalhar, né? Exatamente. Mas existe algo que é restrito, por exemplo, atividade física, um exemplo, sol, enfim. Não. Então, não tem restrição nenhuma, ele pode tomar sol, ele pode ter atividade física. Acontece que tem um medicamento, que é a clofazimina, que ele dá um tom bronzeado na pele. E às vezes resseca. Então, se ele tem atividade, trabalha no sol, ele tem que se cuidar, ele tem que usar roupas de manga comprida, ele tem que usar, se não puder usar protetor solar, se puder, usa o protetor solar, que ajuda muito. Se não, uma roupa de manga comprida, chapéu, se cuidar, né, organizar o trabalho para as horas mais bronzeia, né, fica mais na sombra. Sim. Mas a gente não afasta do trabalho, não. Em relação à atividade física, apenas se ele tiver evoluído, se ele tiver uma afecção neural, né, no nervo, então às vezes ele não vai, se ele tiver sequelas ali, e às vezes está com neurite, a gente pede repouso, muitas vezes a gente tem que imobilizar o braço, é lógico, ou a perna, né? Do joelho nunca é do joelho para cima, a hanseníase não afeta do joelho para cima, nem do cotovelo para cima. Normalmente são nas extremidades, né? O pé, assim, ali. Então, às vezes você tem que imobilizar, às vezes você está com dor, você tem que fazer repouso.
aí realmente, nesses momentos, às vezes a gente até afasta do trabalho, mas para o tratamento, tratando, melhorando aquela fase, ele volta à atividade normal, exercício vai ser vai ter que ser com acompanhamento, né? Por causa das sequelas. Entendi. Doutora Elza, e aquelas mamães que estão amamentando e receberam diagnóstico de hanseníase? Elas podem amamentar? Podem continuar amamentando? É muito importante. Elas podem e devem amamentar. Olha que bom. Né? Como a gente não tem que parar a alimentação, o leite materno é muito importante para o bebê, para evitar muitas outras doenças perigosas que podem matar, né? E a hanseníase, ela como nós dissemos, ela é muito lenta e ela não consegue ser transmissível pelo leite materno, não. E o medicamento também, a gente não impede, né? Não tem problema que ele é liberado também para as mães. Na verdade, é importante que as mães tomem medicamento. Às vezes, no começo, ela ainda está com o sistema imunológico meio alterado, né? Com a gravidez. Então, às vezes, pode ter quadros reacionais. Então, é muito importante que ela trate. Lógico que um medicamento ou outro tem efeitos colaterais, mas isso é bem acompanhado pelo médico. Não impede, ela deve amamentar sim. O aleitamento é muito importante para ela. Entendi. Como que está a média dos casos de hanseníase no Brasil, doutora Elza? No Brasil, ele fica em torno de 30 mil casos por ano, sabe? Houve uma redução. Era muito pior isso. Mas ainda está longe do ideal. Tem alguns estados, né, que ela é muito pior. Você até observa ali no estado do São Paulo que ela vai piorando nos lugares vizinhos de onde tem mais endemicidade, sabe? Nós aqui no Mato Grosso do Sul também ela vai piorando próximo aos locais próximo ali indo para o norte, para o Mato Grosso, né? Nós observamos que em 2020 houve uma redução dos casos, mas acho que tem muita subnotificação, acho que provavelmente a gente vai ter que fazer um trabalho maior, né, para fazer maiores notificação. Então, fiquem por volta de 30 mil casos no Brasil, Mato Grosso do Sul em volta de 600, 500 casos, né, 2019 foi em torno de 500, em 2020 200 e pouco, mas, assim, a gente acredita que sempre está ali por volta dos 500, 600 casos. Ele fica meio que mantendo, sabe? Então, chama atenção muito o diagnóstico ainda de casos. Se a gente tivesse controlando a hanseníase, a gente estava diagnosticando mais aqueles indeterminados, sabe? Mas a gente tem diagnosticado muito paciente com forma transmissível. Me chamou muita atenção, fiquei muito assustada em 2021, principalmente depois que os atendimentos foram voltando ao normal no hospital universitário. Nós fizemos diagnóstico em pessoas assim, altamente bacilíferas, avançadas, pessoas com a pele, como ela é lenta, na forma transmissível, ela demora muito assim, para incomodar o paciente, mas ela fica na pele, ela aparece. Então, o paciente tinha muitos caroços, né? Muita infiltração. Então, assim, isso não é bom sinal, né? A gente devia estar pegando mais casos no começo. Temos que fazer um trabalho melhor. O diagnóstico precoce é fundamental, né? É bem importante, sobretudo até no desenvolvimento do tratamento, não, doutora? Me diz uma coisa, e a conduta a ser tomada diante de um paciente diagnosticado com hanseníase? Certo. Só voltando ali na questão também antes de responder isso, na questão de que às vezes ela ela é muito assim, é difícil às vezes, né, de aparecer, do paciente observar essa doença, mas às vezes ela aparece assim, às vezes o paciente vem porque ela só inchou a orelha, sabe? Às vezes a orelha inchou. Às vezes o paciente tem uma obstrução nasal, nariz entupido. Entendi. E aquilo ele vai no otorrino, usa colírio nos olhos. Ele usa o solução nasal, né? Sim. Lubrificante, e nada, aquilo não melhora. Usa outros medicamentos vasoconstrutores e o nariz continua entupido. E o olho, como eu falei, colírio, né? Às vezes com o olho seco, porque ele afeta ali os nervinhos, né? Da região também dos olhos, né, que ajuda a glândula lacrimal a lubrificar os olhos.
Então, são coisas assim, diferentes que o paciente tem também e que, às vezes, é hanseníase que ele está tendo. Em relação à conduta, fez o diagnóstico, né, fez os exames, que existem os exames que pegam, que fazem, detectam, né, o bacilo, como eu tinha falado, colhe o exame, às vezes, das orelhas ou do cotovelo e joelho, mas se ele tiver manchas, tem que colher da mancha, essa linfa, né, líquido ali da pele. Às vezes, também nós colhemos biópsias, se é necessária a biópsia da pele, né, tira um pedacinho da pele e manda para o exame, uma coisa simples. Ela não aparece no sangue, né? Nós fazemos exames de sangue, mas para saber como está o paciente, se ele tem hanseníase de muito tempo, ele tem anemia, né? Então, até para conduzir esse tratamento. Esse paciente, então, nós temos que orientá-lo, né? Quanto melhor uma equipe, né, multidisciplinar, no ambiente de trabalho melhor, o auxiliar a enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o psicólogo, a terapia ocupacional, fisioterapia, são todos, né, profissionais que podem auxiliar bastante. Ele não precisa, assim, também, se o médico, a orientação do Ministério da Saúde é que você tem um caso, fez o diagnóstico ali na hora, você já dá o tratamento mesmo sem exames, se você tem o diagnóstico clínico, que é para dificultar que o paciente demore a voltar, às vezes demora, aquilo vai enrolando. Então, você trata imediatamente, né, prescreve esse medicamento que eu já falei, como e marca retorno de preferência ali com 3 semanas. Às vezes tem lugares que é difícil, isso é impossível, né? Mas quando você conseguir, você marca o retorno mais precocemente possível para ver se ele tem um quadro reacional, né? Quando você trata, às vezes mata os bacilos bactérias muito rápido, né? Às vezes o organismo reage contra aquilo ali. E também para ver se teve alguma reação do medicamento, né? Mas é basicamente isso, ele volta para casa, vai trabalhar, toma o seu remédio, volta mensalmente para pegar a medicação e tem uma vida normal. Exato. Agora, em janeiro, nós recordamos o Dia Nacional de Prevenção contra a Hanseníase, né? Uma data bem importante para a gente poder, sobretudo, desmistificar muitas questões, né? Sobretudo em relação à doença, né, doutora? Como que a senhora, né, na sua realidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, vê a importância dessa data para a nossa sociedade? Olha, eu vejo como muito importante, porque desde que foi, né, instituído, janeiro, né, o mês da hanseníase, sempre acaba, de uma forma ou de outra, acaba aumentando o número de campanhas, né? O assunto é falado na imprensa. Então, isso ajuda muito o paciente, na nossa realidade, aumenta a procura pelos casos suspeitos nos consultórios, os médicos pensam mais no assunto, então essa data é muito importante. De importante que a Sociedade Brasileira de Dermatologia até conseguiu que o Ministério da Saúde colocasse como gratuito alguns exames a mais que surgiram, como o teste rápido da hanseníase, PCR, que é um exame muito, muito mais assim, elaborado, né? Isso a gente consegue também agora, isso é uma novidade desse ano, desde o mês, foi implantado agora, no mês de janeiro. Lógico que é um exame que não é para todos os casos, teste rápido, vamos lá fazer um teste rápido, já vou estar com a hanseníase. Não. Ele é mais um teste assim, para acompanhamento, que ajuda no diagnóstico diferencial, mas não deixa de ser um avanço. Sim. Hoje também a Sociedade de Dermatologia, lá eles têm alguns departamentos, né? E tem o departamento de hanseníase. Vai haver também uma live, né, no YouTube, aberta ao público. Isso vai estar nos canais. Então, esse mês de janeiro chama muita atenção assim, para a imprensa, né? Vai atrás, então colabora muito para o diagnóstico precoce, que é muito importante. Até para que as pessoas fiquem atentas, né? Que é algo que está ao nosso redor, como você falou. Exatamente, ainda mais nesse momento que nós estamos com Covid, outros assuntos, só Covid, né? Agora a gripe, né? E assim, a hanseníase acaba, tem outras coisas que matam, né, mais rapidamente, né? Então, às vezes fica um pouco esquecida essa questão da hanseníase. Para finalizar, doutora Elza, eu gostaria que a senhora deixasse para a gente uma mensagem acerca dos cuidados em relação à hanseníase.
Certo, o que eu quero, assim, para o paciente, eu quero dizer que não tenha medo do diagnóstico, né? Tem uma mancha que não sente, uma área que não sente, tem formigamento nas mãos, nos pés, vai procurar, tem tratamento, você vai ter um bom acompanhamento, vai ser melhor para você, não vai ser pior. Né? Procura entender sobre a hanseníase para você ter uma boa aceitação, né? Dessa doença. Em relação aos familiares, aos empregadores, que olhe, que tem um outro olhar para o paciente com hanseníase. Acompanha, veja se ele está fazendo o tratamento adequadamente, não despreze seu paciente, né? Não tenha assim, né, preconceito em relação a ele. Veja, fique do lado dele, dê apoio, veja se ele está tomando a medicação corretamente, se ele não está faltando as consultas. Os familiares, principalmente, né, a esposa, o esposo, né, olhe para ele que ele é a pessoa, ele é seu companheiro, né, e você não vai pegar hanseníase, é muito difícil, assim, é mais fácil pessoas da mesma genética pegar do que de uma outra genética diferente, né. Se você pegar a hanseníase, muitas vezes chega até a gente pessoas que não sabem de onde pegou, muitas vezes a gente não encontra ali no mesmo domicílio. Por quê? Porque nosso estado é endêmico, nosso país é endêmico. Então, todos nós temos contato com a hanseníase. Não é a pessoa que está ali próxima de você tratando que é o problema. Você vai ter o contato com esse bacilo em qualquer outro local. Se você fizer muitas vezes nós fazemos uns testes chamados reação de Mitsuda, né, para ver se a pessoa pegar aquela doença, que forma que ela vai ser, né? Então, e as pessoas têm aquela reação positiva. Ou seja, ela tem o contato, não adianta, por morarmos no nosso estado, no nosso país, nós temos contato realmente com a hanseníase. Doutora Elza, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi bem importante que janeiro venha assim como esse marco realmente que a gente não esqueça durante o resto do ano, né, da importância que é o diagnóstico precoce, até porque às vezes ao nosso lado tem pessoas que estão com esses sintomas, com esses sinais e não tem coragem, pelo medo, pelo estigma que ainda existe, mas é bem importante, sobretudo, para a gente poder quebrar essa barreira do preconceito e a gente poder nos cuidarmos e podermos cuidar do outro também. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui conosco, viu? Pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Muito obrigada mesmo, viu? Cláudia, eu que agradeço você, o Felipe, que convidou. Agradeço muito por essa oportunidade. Espero que a gente possa, né, ter colaborado, ter ajudado muitas pessoas aí. Um grande beijo para você. Outro para ti, querida. Muito obrigada e com certeza colaborou sim. Não colaborou? Claro que colaborou. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Doutora Elza Garcia, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Muito obrigada pela sua preocupação em trazer tanta informação relevante para todos nós. Então, gratidão mesmo pelo seu sim aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde. Tá bom? Ela que é médica dermatologista, a gente está com essa questão sempre, né? No dia a dia, na rotina dela e traz essas informações para a gente. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Elza aqui. Você perdeu, chegou pela metade, perdeu a entrevista? Não tem problema. Vai lá no canal do YouTube, porque nós estamos lá. Rede Imaculada de Comunicação. Clica naquele vermelhinho ali em inscrever-se. Clica no sininho para você receber todas as notificações e você não ficar por fora de toda a programação da TV Imaculada, você não ficar de fora, sobretudo das reprises dos nossos programas, né, das celebrações direto da nossa sede, informações sobre a nossa obra. Gostou? Compartilhe também para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento, né? Comentem por ali também, não basta você ligar pelo WhatsApp, então ligar aqui no nosso telefone para dar sugestão. Ali mesmo você já pode comentar, se você gostou do programa, se você tem alguma sugestão. A sua informação e a sua participação, gente, sempre é muito importante para todos nós. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês sempre, né, que acompanham aqui conosco.
que estão sempre aqui dando informação, dando orientação para a gente, sobretudo de sugestão de pauta, pedido de oração. É muito importante você, Mirit, porque nós somos uma família e nós vamos formando essa obra de evangelização a partir aí da sua participação, da sua fidelidade para conosco. Então, muito obrigada por estarmos todos juntos aqui. Eu desejo que todos tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!